Então, vai me perdoar ou não? Noah continuava olhando pra mim, sem vergonha nenhuma na cara, e ainda sorrindo. Sim? Ele inclinou um pouco o rosto. Vamos, Ciliana, me perdoe. Olha o descaramento desse homem. Não consegui evitar, acabei sorrindo também. Foi então que Noah puxou minha mão de repente. Hã? E aproximou-a do rosto. Espera, o que ele tá fazendo? Você vai me perdoar ou não? Ele encostou os lábios no dorso da minha mão. Sim? Hã? Noah abriu um sorriso travesso e então mostrou os dentes. Não, ele não vai. Ei! Tentei puxar minha mão. O que você tá fazendo? Ele não soltou. Vamos, me deixe ir! Puxei novamente. Aquele infeliz segurava minha mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não vou soltar até você me perdoar. Que tipo de chantagem é essa? Noah! Ele continuava me olhando daquele jeito, com os lábios encostados no dorso da minha mão e os dentes perigosamente próximos. O que há de errado com ele? Desde quando Noah Wainwright se comporta assim? Tentei puxar minha mão mais uma vez, mas foi inútil. E o pior, eu tinha a estranha sensação de que se dissesse que eu perdoava agora, eu estaria fazendo exatamente o que ele queria. Ai, eu quero chorar. Noah continuou me encarando, então de repente fechou os olhos, abriu a boca e encostou levemente os dentes no dorso da minha mão. Não, chega! Tá bom, eu perdoo você. Noah abriu os olhos. Agora me deixe ir, vamos! Finalmente consegui arrancar minha mão da dele. Dei 2 passos pra trás e imediatamente escondi as 2 mãos atrás das costas. Meu Deus! O que tinha dado nesse homem? Noah apenas me observava com aquela expressão satisfeita. Ai, irritante! Fiz questão de lançar pra ele meu olhar mais furioso. Então me virei e saí correndo. Ai, que vergonha! Atravessei o corredor quase fugindo. Mas, espera. O que é isso? Meu coração não parava de bater. E quanto mais eu me lembrava do rosto dele, tão perto da minha mão, ai, mais rápido ele batia. Que estranho. Muito estranho. Por que eu estou assim? Eliana saiu correndo. Fiquei observando até ela desaparecer pela porta. E então sorri. Não consegui evitar. Aquela reação, ela era realmente fofa. Meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Olhei para a porta por onde a senhorita Macmillan havia acabado de fugir. Depois olhei para Noah. E depois para a porta novamente. Aquele homem era mesmo Noah Wainwright? O Noah que eu conheço? Será que ele está tomando algum tipo de remédio? Porque eu definitivamente nunca tinha visto aquele homem agir desse jeito. E outra coisa, aquela era realmente a senhorita Eliana Macmillan? A futura noiva do Duque? Vestida de empregada? O que aconteceu nessa mansão enquanto eu estava fora? Observei Noah. Ele ainda parecia estranhamente satisfeito. Isso não fazia muito sentido. Pelo que ele próprio havia me contado, a relação dele com a senhorita Macmillan era simples. Um simples acordo. Um noivado de conveniência, uma relação puramente contratual. Mas, depois do que eu acabei de presenciar, contratual? Não parecia nem um pouco, na verdade, parecia exatamente o contrário. Keith? Hã? Noah finalmente pareceu se lembrar de que eu estava ali. Ah, Duque. Ele me encarou. Eu hesitei. Talvez não devesse perguntar. Não. Mas agora eu precisava saber. Noah. O que foi? Olhei para a porta onde a senhorita Macmillan havia desaparecido. Depois novamente para ele. Você, por acaso, gosta da senhorita Macmillan? Na manhã seguinte... Acordei com um pulo. Na verdade, não sei se aquilo poderia ser chamado de uma simples batida na porta. Parecia mais que alguém estava tentando arrombá-la. A porta se abriu bruscamente e uma mulher muito bem vestida entrou no meu quarto como se fosse dona do lugar. Quem é essa mulher? Quem é você? Ela me olhou surpresa. Você não ouviu falar de mim pelo Duque? Eu deveria? Sou eu, Marie Wayne. Marie Wayne. Sim, assenti lentamente. Marie Wayne. Quem é Marie Wayne?
Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela já havia entrado completamente no meu quarto. De qualquer forma, esse é o vestido que você usará. Ela fez um gesto, e então eu vi. Uau, diante de mim estava um manequim usando um vestido magnífico. Não, magnífico ainda era pouco. Era simplesmente lindo. Tive pouquíssimo tempo para fazê-lo e passei por muitos desafios. Mariwayne ergueu o queixo com orgulho. Mas aqui está. Fez uma pausa dramática. Minha obra-prima. Meu Deus. Olhei para o vestido, depois para ela. Imediatamente senti pena daquela mulher. Ai, Noah foi muito desconsiderado com a senhora. Mariwayne piscou. Por favor, perdoe a falta de responsabilidade dele, madame. Porque fala sério, o que Noah fez com essa mulher foi totalmente grosseiro. Quem encomenda um vestido daquele nível em tão pouco tempo? Mas Mariwayne simplesmente ignorou minhas desculpas. Completamente. Preciso verificar se será necessário algum ajuste. Ela apontou para o vestido. Poderia experimentá-lo? Tá bom. Acho que vamos fingir que eu não disse nada. Pouco depois eu estava usando o vestido. E, uau, ele ficou praticamente perfeito. Foram necessários apenas alguns pequenos ajustes. Gire, pediu Mariwayne. Assim? Girei lentamente enquanto ela analisava cada centímetro do vestido. Enquanto fazia aquilo, minha mente começou a viajar, porque, depois de certos acontecimentos, eu havia começado a evitar Noah. Ah, não me julguem. Depois daquele homem ameaçar morder minha mão até eu perdoá-lo, era uma decisão perfeitamente razoável, concordam? O problema é que, nesse meio tempo, meus pais descobriram sobre a tentativa de sequestro e vieram imediatamente visitar o Duque. Também fiquei sabendo que Brooks havia sido enviado para a prisão de Saint Bell, um lugar conhecido por ser extremamente rigoroso. Então, pelo menos, eu não precisava mais me preocupar com aquele homem. Quanto aos meus pais, Noah tratou de tranquilizá-los pessoalmente. Não se preocupem, Noah falava com toda a serenidade do mundo. Eu protegerei Eliana pelo resto da minha vida. Pelo resto da sua o quê? Minha família, é claro, ficou aliviadíssima. Eu, nem tanto. E então minha mãe fez aquela pergunta que transformou uma situação já complicada em uma verdadeira catástrofe. Então, ela parecia preocupada. O casamento continuará como programado, não é sua graça. Hã? Virei imediatamente para ela. Casamento? Que casamento? Não. Isso não deveria chegar a esse ponto. Olhei desesperadamente para Noah, esperando que ele esclarecesse tudo, que dissesse que não, ou que aquilo seria discutido depois, qualquer coisa. Mas Noah simplesmente respondeu. Está certo. O quê? Não precisam se preocupar com isso agora. O quê? E esperem. Noah continuou tranquilíssimo. Espere um minuto, espera. Levante o braço. Hã? A voz de Mariwayne me arrancou dos meus devaneios. Ah, sim. Levantei o braço e respirei fundo. Tudo bem. Uma coisa de cada vez. Brooks estava em Saint Bell. E Saint Bell era o tipo de lugar que, uma vez que você entrava, não saía. Então, eu finalmente podia parar de me preocupar com ele. Agora só precisava resolver todo o resto. E naquele mesmo dia aconteceu nossa festa oficial de noivado. E não foi exatamente discreta. Fizemos uma verdadeira parada pelas ruas, havia pessoas para todos os lados. Pétalas de rosa eram jogadas sobre nós, a cidade estava toda decorada, todos comemoravam. Era magnífico. E provavelmente teria sido emocionante se a minha cabeça não estivesse ocupada pensando em uma única coisa. Por que ainda estamos fazendo isso? Brooks estava preso, eu estava segura, então por que continuar com esse noivado? Quanto mais tempo aquilo durasse, mais difícil seria encerrá-lo depois. E eu precisava resolver isso. E logo. Só que, como se meu dia já não estivesse confuso bastante, algum tempo depois eu fechei os olhos no meu quarto e quando os abri novamente, espera. Olhei ao redor. Água, um barco, o rio e... Noah? Sim? Sim? O que estou fazendo aqui, Noah? Noah respondeu com a maior naturalidade do mundo. Você está em um encontro? Ah, claro. No quê? Eu estava dormindo na minha cama, Noah. Por que eu estou aqui? Haverá fogos de artifício do rio Chamani hoje. Ele me puxou para perto e não respondeu absolutamente nada do que eu perguntei. Noah!
Ele simplesmente continuou como se aquilo fosse perfeitamente normal. Sabe de uma coisa? Talvez eu realmente precisasse parar de ser tão desconfiada. Afinal, aquilo era apenas um noivado de mentirinha, certo? Olhei ao redor. As luzes refletiam na água. Havia flores decorando o barco. Outras embarcações navegavam também pelo rio. E olhando de fora, nós provavelmente parecíamos um casal de verdade. Eu só conseguia imaginar quanto dinheiro aquele homem havia gastado para montar tudo aquilo. Foi então que me lembrei. Eu precisava falar com ele. Noah. Sim? Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Eu sei. Você sabe? Sim. Ele me olhou tranquilamente. Você já me usou para atingir seus objetivos. Ai. E agora quer me descartar. Descartar? Por que você fala desse jeito? Noah pareceu genuinamente surpreso. Porque é verdade. Não é assim. Não? Ele sorriu. Nós só estamos aqui hoje porque você me chantageou. Tuxi. Esqueceu? Tá, e ele tinha um ponto. Noah então olhou pra mim. Fique. Hã? Fique ao meu lado. Meu coração deu uma pequena falhada, mas ele completou. Pelo menos até que nossa utilidade mútua acabe. Ah, certo. Utilidade mútua. Era disso mesmo que estávamos falando, não era? Peguei uma das flores que decoravam o barco. Coloquei-a sob a água e observei enquanto ela lentamente se afastava. Tá bom. Se era só isso, então estava tudo bem. Essa é a única razão? Perguntei sem olhar para ele. Sim. A resposta foi rápida, simples, sem hesitação. Claro. Estiquei a mão e toquei levemente a água fria do rio. Então uma pergunta surgiu na minha cabeça. Noah? Você já amou alguém? Ele nem precisou pensar. Não. Resposta categórica, Mas por quê? Eu sou um duque deste reino. Franzi a testa. E daí? Olhei pra ele. Porque você é um duque e você não pode amar ninguém? Não posso. Que resposta estranha. No momento que você se apaixona por alguém, ele olhou para as águas do rio. Você assume um grande risco. Não consegui evitar um sorriso. Noah falava com tanta convicção, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Mas eu sabia de uma coisa que ele não sabia. Não se preocupe. Ele olhou para mim. Você vai amar alguém em breve. Noah franziu a testa, confuso. Voltei minha atenção para o céu. Os primeiros fogos começavam a explodir sobre o rio. E sorri. Apenas espere e verá. Porque eu sabia, eu conhecia aquela história. Conheci o destino daquele homem. Então falei com toda a confiança do mundo. Eu juro pela minha vida. Noah continuou me olhando. Mas eu não percebi. Porque no meio daquela multidão, algo chamou minha atenção. Espera. Meu sorriso desapareceu. Lá longe, entre tantas pessoas, eu vi cabelos loiros, longos, muito longos e dourados. Não, meu coração disparou. Levantei tão rápido que o barco balançou. Heliana? Noah segurou meu braço. O que foi? Não, espera. Olhei desesperadamente para a multidão. Onde ela está? Eu vi. Eu tenho certeza de que vi. Eu achei que tivesse visto alguém. Alguém? Meus olhos continuavam procurando entre as pessoas. Uma mulher, com cabelos loiros. Não pode ser, não agora. A história ainda não deveria. Então, no meio da multidão, vi novamente aquele brilho dourado e meu corpo congelou. Beatriz? Aê, Moonlight! Chegamos ao final de mais um Cine Crush, de mais um episódio inédito de Heliane e Noah. Muito obrigada a todo mundo que ficou comigo até aqui. E, gente, depois desse final eu preciso saber, vocês acham que era mesmo a Beatriz? Porque se for, eu acho que as coisas estão prestes a ficar ainda mais complicadas para nossa Heliana, vocês não acham? E o Noah, hein? O homem diz com toda a convicção do mundo que não pode se apaixonar, enquanto tá levando a nossa Heliana para um encontro romântico num barco com flores e fogos de artifício. Dá para acreditar nisso?
Se vocês gostaram do episódio e querem continuar acompanhando essa história incrível com a gente, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no Velório Stories, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem também ama manhwas. Isso ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. E quem quiser dar uma forcinha extra pro Velório Stories, pode clicar aqui no link do Audible que tá na descrição. Usando o nosso link, vocês têm direito a um teste grátis no Audible por 3 meses. Por esse período, vocês vão ter acesso gratuito a todos os audiolivros disponíveis, ouvindo histórias incríveis parecidas com essa. E além disso, de quebra, vocês ainda apoiam o canal. E já anotem na agenda aí, Reliane e Noah retornam no próximo Cinecrush, sexta-feira, às 21 horas. Será que finalmente vamos conhecer a Beatriz? E o que será que vai acontecer quando ela entrar de verdade nessa história, hein? Muito obrigada por mais uma noite comigo, Moonlights. Que Deus abençoe a noite de vocês e nosso fim de semana. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!